Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 7 de junho de 2025. A Ucrânia atingiu com sucesso base petrolífera em Saratov, na Rússia. Moscou, a Crimeia e mais 12 regiões foram alvos de drones ucranianos. Quero convidá-los a inscrevam-se no canal, porque aqui você vê a verdade. Compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. E não esqueçam, deem um like. Quanto mais like o vídeo tiver, maior a probabilidade que o YouTube distribui para mais pessoas. Eu conto com vocês. Muito obrigado. A Ucrânia atingiu uma base petrolífera que fornece combustível para a aviação russa em Saratov. E também essa base também tinha armazenado uma grande quantidade de combustíveis, não apenas de aviação. E provocou um grande incêndio. A capa desse vídeo é justamente, vocês vão ver aquela fumaceira, o fogo, é onde aconteceu esse fato. Também uma refinaria de petróleo na cidade de Engels, na região de Saratov, foi atingida. Foi tomada pelas chamas após um ataque, é a refinaria que faz parte da capa, e não o depósito de combustível para aviação. Então, essa refinaria, ela foi tomada pelas chamas após esse ataque de drones, que aconteceu durante a noite agora de ontem, dia 6. Ainda as chamas continuam tomando conta ali desta refinaria, bem como do depósito que estava dentro do território da base aérea de Engels. Então foi tomado pelas chamas e as autoridades russas, apesar de negarem, disseram que abateram todos os drones. Elas informam, e também os veículos de comunicações locais confirmam que existem chamas e os bombeiros estão tentando fazer um bom trabalho lá, mas a fumaça é muito grande. Os moradores tiveram que ser evacuados, os mais próximos, as vilas, e os grandes incêndios então acontecem depois desse ataque de drones. Moradores relataram que a refinaria estava sob ataque. E também o aeroporto de Saratov também foi ameaçado, impôs restrições devido a essa ameaça de drones, mas o alvo principal era, sem dúvida, a refinaria e a base de combustível que estava armazenado lá. De acordo com a Agência Federal de Transporte Aéreo da Rússia, os alvos foram atingidos. Eles não falaram os alvos, mas disseram que foram objeto de ataques de drones, e eles não disseram que os drones foram abatidos e que, em função disso, a refinaria e os depósitos estavam em chamas. Ou seja, foi tudo destruído, já era. Então, nota-se que a Ucrânia voltou à sua estratégia de atacar militarmente a parte de petróleo e também de gás da Rússia, continuando a dar prejuízos muito fortes para o ditador da Rússia. E também uma empresa industrial que eles não especificaram, e as equipes de emergência correram para lá, que estava em chamas e foi atingida por drones. O Ministério da Defesa russo afirmou que os drones, 174 deles foram abatidos durante a noite, e apenas que visavam 12 regiões da Rússia, que de fato foram lançados. A Ucrânia lançou contra 12 regiões. O ataque de drones relatado ocorre após uma série de grandes ataques ucranianos contra alvos militares dentro da Rússia. No entanto, como eles disseram que foram todos abatidos, os estilhaços dos drones são muito bons, apesar da população local e que muitos foram evacuados por causa disso, diz exatamente o contrário, diz que os drones impactaram em cheio com explosões os alvos da refinaria e do depósito de combustíveis. Em Moscou também houve ataques. O objetivo em Moscou era os aeroportos e provocou o fechamento dos aeroportos. Está muito tumultuada a questão nos aeroportos de Moscou, está atrapalhando a vida de muita gente. Muita gente está reclamando da guerra por causa disso. A Crimeia também foi atacada e 12 outras regiões russas estiveram sob ataques.
Os ataques também aconteceram durante a noite, esses outros no dia 6, né, de ontem, 6 de junho, e alguns ainda passaram para o início da madrugada de hoje, dia 7. Os ataques aconteceram em Briansk, Rostov, Saratov, Voronezh, Kaluga, Kursk, Oriol, Ryazan, Tula, Belgorod, Tambov e Moscou, que eu já citei para vocês também, né? E bem como na península da Crimeia. Na região de Tambov, os drones atacaram uma fábrica chamada Progress, e na localidade de Michurinsk. Essa fábrica produz equipamentos de alta tecnologia para sistemas de controle de aviação e também para sistemas de controle de foguetes, bem como uma ampla gama de eletrônicos civis. Essa fábrica também explodiu e foi incendiada. E nessa oportunidade, no ataque a essa fábrica, perdão, 3 pessoas ficaram feridas. Houve ataque também na região de Tula e Kaluga, né? Alguns destroços caíram na estrada, mas os alvos atingiram, só que não foi informado quais são os alvos atingidos nessas regiões. E como acredito que o Estado-Maior da Ucrânia não confirmou, então nós não temos essa informação. A cidade de Briansk, né, também foi alvo desses ataques, né? Acho que eu já citei isso para vocês, que fica na divisa com a Ucrânia. O prefeito de Moscou afirmou que 10 drones apenas foram abatidos, não sei quantos que passaram, mas eles foram lá importunar no aeroporto. A Ucrânia não bombardeou o saguão onde estão os passageiros, normalmente para embarque ou para trânsito, justamente para não causar confusão, confusão que eu digo ameaça à vida das pessoas. A Ucrânia está preocupada em preservar vidas, enquanto ao mesmo tempo em que aconteciam esses ataques, ontem a Ucrânia esteve sob ataque. Anteontem também ela esteve sob ataque. No ataque de ontem, na cidade de Kiev, que eu quero relatar principalmente, outras regiões, outras cidades tiveram feridos e mortos, foram atacadas também. Mas em Kiev, que é a capital, onde eles concentraram o maior número de drones e mísseis, ontem os russos lançaram 40 mísseis e lançaram também mais de 400, não me lembro o número final, mas 400 e alguma coisa drones, né? Grande parte deles foi abatido, mas alguns passaram e provocaram principalmente os mísseis. Eu falei foguetes, mas os mísseis, eles que fizeram o maior estrago na capital, né? Na capital Kiev, onde morreram 4 pessoas e 80 ficaram feridas. Existe a possibilidade de, enquanto vocês estão assistindo a este vídeo hoje, que ainda essas consequências desse ataque russo contra os civis na cidade de Kiev e do resto da Ucrânia, esses números de mortos aumentam. Principalmente esses 4 talvez aumentem, que é muito grande o número de feridos e muitos estão em estado muito grave. O interessante é que desses 4 mortos, 3 são socorristas, bombeiros que estavam trabalhando para apagar os incêndios. O que acontece é o seguinte: a covarde e criminosa Rússia, ela atacou, lançou os primeiros mísseis, aí ela em seguida lançou a segunda onda de mísseis, alguns minutos depois, quando os bombeiros chegaram. Os bombeiros estavam trabalhando e 3 deles foram atingidos por mísseis e que então eles tiveram morte violenta, imediata, né? Acho que nem notaram que morreram, né? Foi rápido, o míssil caiu, eles foram atingidos. Estavam bem próximos onde o míssil caiu. E um outro era um civil, era um morador ali naqueles prédios em que estava acontecendo. Ou seja, enquanto eles se vingam dos ataques que a Ucrânia fez contra a ponte da Crimeia, o ditador se vinga também contra o ataque que a Ucrânia fez contra os aviões estratégicos em 5 aeródromos espalhados pela Rússia. Eles atacam áreas civis, porque não são heróis, porque não têm moral, eles são covardes. Eles querem assustar, aterrorizar, querem destruir e eliminar o povo, a etnia ucraniana. É um covarde. E, lamentavelmente, esse covarde vai continuar.
Enquanto ele não for parado, a guerra continua. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal e deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Você viu aqui a verdade. Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.